Vamos fazer 10 frases mais difíceis. Nós vamos fazer a análise sintática das frases todas. Na sequência, nós vamos ver todos os tipos de sujeito e todos os tipos de predicado, beleza? Então, 10 frases a partir daquelas dicas que a gente viu. Só Jesus na causa. Bom, te perguntar como é que vai acontecer na sua prova. Na sua prova, costuma vir grifado ou não? Costuma vir grifado, tá? Por que eu estou te explicando isso? Porque eu vou separar aqui os sintagmas para você, porque aí você já sabe que seria o que você teria que classificar lá na prova. Quando sintagma diferente de termo, o que eu quero te explicar? Sintagma é uma unidade de sentido. O que são os sintagmas? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, adjunto adverbial, beleza? São sintagmas porque eles são unidades de o quê? Sentido. E eu tenho termos que estão dentro dos sintagmas. Esses termos, basicamente, eles são divididos em dois grupos que a gente ainda vai estudar. O que são esses termos? Complementos nominais e adjuntos o quê? Adnominais. Ou seja, eles estão dentro de outros o quê? Termos. Então, por exemplo, assim, ó, uma série de notícias falsas, esse termo aqui não é um todo semântico? Uma série de notícias falsas. Falsas dá qualidade para notícias, e é a série que é o núcleo desse sintagma. Então, eu estou classificando isso aqui tudo. E ainda não estou te ensinando a classificar os termos, complementos e o quê? Adjuntos, porque eu não te ensinei isso ainda. Todo mundo consegue entender? Só para você entender assim, nós vamos ver isso, mas daqui a pouquinho. Aí, no caso de uma prova, ele ia sublinhar só, por exemplo, de notícias falsas, ou, por exemplo, somente a palavra o quê? Falsas, não é? Se ele quisesse trabalhar com complemento versus o quê? Adjuntos, beleza? Então, só para você entender que a gente está procurando sintagmas. Só não estou sublinhando qual palavra? O verbo, né? Então, por exemplo, no último dia do mês, isso tudo constitui uma unidade de o quê? Sentido. Todo mundo percebe? Então, é o que eu estou chamando de sintagma.
Então, sintagma é uma unidade de sentido. E a partir da classificação dos sintagmas, a gente acha a transitividade de quem? Do verbo. Vocês entendem isso? Por isso que a gente brinca assim, ó, diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. Se eu classifico tudo que está no entorno do verbo, eu consigo fazer a transitividade, tá? Então, a gente está pensando na análise de frases. Em novembro, algo novo começou a haver na cidade. E aí? Começo por quem? Pelo sujeito. Qual que é o sujeito? Qual que é? Café fez mal para vocês. Deve ter sido o açúcar. Três coisas. Tá vendo como é que é só mudar o tamanho da frase? Eu falo para vocês, gente, só mudar o tamanho da frase, a posição, vocês erram. Que aluno experientaço falando besteira. Vamos lá. Respirou? 3 coisas disparam o seu coração. Que, se e haver. E não é o café doce, tá? O que acontece aqui? Haver. E aí, se a gente não para olhar esse haver, a gente acha que isso aqui é o quê? O sujeito, faz rápido. Até eu faço, numa boa. Tem hora que eu tô olhando a frase, eu falo assim, em novembro, adjunto adverbial, de tempo, algo novo, sujeito, começou a haver locução verbal na cidade, adjunto adverbial de lugar. Resultado, errei. Não é tudo. Isso mesmo, errei tudo. Bom, começou a haver é uma locução verbal. Quem manda na locução? O último verbo, que é o verbo principal. É o último, sempre, tá? Então, a transitividade ou sentido é dado sempre por qual? O último verbo da locução. Se a locução tiver 10, é o último. Não acontece locução com 10, não. 2, 3 é o normal, tá? Então, esse é o verbo haver. Ele está por último. Se ele tivesse aqui, não faria diferença, né? O problema é ele aqui. Todo mundo entende? Então, começou a haver. Verbo haver. Não é no sentido de começou a existir? Algo novo começou a existir. Bom, isso quer dizer que eu tenho um haver com valor o quê? Existencial. Se eu tenho um haver com valor existencial, isso é caso de oração sem sujeito. Então, esse termo pode ser o sujeito? Não, porque já era um caso de oração sem sujeito. Ou seja, classifiquei o sujeito. Não classifiquei? Como que ele era? Oração sem sujeito. Agora, eu vou olhar os adjuntos adverbiais. Esse aqui do ladinho. Eu vou olhar os adjuntos adverbiais. Palavras ou expressões que exprimem o quê? Circunstância. Em novembro, adjunto adverbial de quê? De tempo. Depois, na cidade, adjunto adverbial de lugar. Beleza? Bom, adjuntos. Tem alguma qualidade da cidade? Não, mas também não me interessaria, porque ela não é adjunto adverbial. E eu só posso qualificar o sujeito ou objeto. Bom, então a única palavra que poderia estar qualificada era essa expressão algo novo, mas ela já é um sintagma, ela é um todo. Esse novo aqui é adjunto o quê? Adnominal, e eu vou te explicar isso em aulas para frente, beleza? Então, algo novo é um sintagma, não tem predicativos, ok? Agora eu já posso fazer pergunta porque sobraram 2 sintagmas, um que era o verbo, que é essa locução, e outro que é esse termo aqui. Começa a haver o quê? Haver o quê? Algo novo. Haver, verbo transitivo direto. A transitividade é dada sempre pelo último verbo da locução. Haver o quê? Algo novo. O que é isso? Objeto direto. Aí na sua prova é isso que vem. Vamos falar a verdade. A frase vem invertida, de modo que suas chances de acertar fiquem maiores ou menores? Menores, beleza? Então, o verbo haver aqui e aqui um objeto direto. Ok? O começou é um verbo auxiliar. Isso aqui é uma locução verbal. Esse primeiro é um verbo auxiliar e esse aqui é o verbo principal da locução. Sempre a transitividade é dada pelo último, é o que te importa. Né? A transitividade é dada pelo último e a flexão, plural, singular, passado, é dada pelo primeiro. Uhum. Flávia, sempre o auxiliar vem primeiro e o principal vem por último. Isso é sempre. Ah, tem jeito de inverter? Graças a Deus, não. Já tem jeito de inverter muita coisa. Tem jeito de colocar a coisa no meio, que é diferente de inverter. Começou, vírgula, naquele dia, vírgula, por questões variadas, vírgula, em função por causa do açúcar no café, vírgula. Haver
algo novo na cidade. Dá ou não dá? Você pode colocar aqui 50 frases do Robson aqui no meio. Isso tem jeito. Né? Vai nada. Ele vai chegar ali e vai falar assim, aqui, eu já te falei, fica comendo açúcar que você vai morrer. E gorda. Vai falar isso. Ou senão, como diz outro dia, eu almoçando com ele, ele falou assim, vou ser sincero, seu braço tá gordo. Aí eu virei pra ele e falei assim, vou ser sincero, você me falou que gostava de braço gordo um dia. Ele falou isso. Então, por que você tá rejeitando meu braço? Ele falou que acha charmoso o braço de biscoiteira. Eu não acho, não. Isso aqui é bom, você tá almoçando, a pessoa fala isso, você não consegue nem comer mais, né? É de apetite. Não foi bem assim, não? Eu continuei comendo? É verdade, poucas coisas me tirou apetite, gente. Encontrou-se no Brasil uma série de notícias falsas. Primeira coisa que eu olho, o se. A ver, que se, a ver, gente, não despreza, senão você vai se ferrar. Então, vi o se. Quando eu vi o se, eu tenho várias possibilidades, inclusive de ser um verbo pronominal e o sujeito está aqui. Não tem essa possibilidade? Vou testar primeiro essa, porque é a mais simples de todas, tá? Vamos ver se seria o caso. Ele encontrou-se no Brasil uma série de notícias falsas. Não. Então, realmente não é um caso de verbo pronominal. Quando eu eliminei esse ele aqui, eu já sei que para o se sobraram, sabe quantas possibilidades? 2. Ser índice ou partícula, o quê? A passivadora. E aí, nesse momento, eu já sei que depende da transitividade. Por isso que a primeira aula de análise sintática que eu te dei foi o quê? Transitividade. Às vezes a mulher fala assim, dá sujeito primeiro. Dou, mas não funciona. Porque a gente sabe que para você classificar o sujeito, você precisa da transitividade, tá? Bom, aí nós pensamos, quem encontra o quê? Algo, beleza? Olhei a possibilidade de ser um sujeito paciente. Uma série de notícias falsas foi encontrada no Brasil. Tem jeito ou não? Tem. Então, aqui eu tenho um sujeito como paciente e no Brasil adjunto adverbial de lugar. E o se, por sua vez, PA. Flávio, estou sentindo aquele desconforto, porque o verbo é transitivo direto. Se há PA, não há OD. O objeto direto virou o quê? Sujeito paciente. E quando tem o se, vocês entendem que no fundo eu não consigo seguir o passo a passo. Eu não consigo fazer tão certinho, não é? Porque eu preciso olhar a transitividade para definir o tipo de sujeito e o tipo de si. Entendeu? Então, quando tem o se, infelizmente, eu tenho que sair um pouquinho do padrão. Normal, é só você saber que o se realmente é um caso especial. Que é se e haver, né? Chegaram ao objetivo no último dia do mês. Quem chegaram? Eles. Como é uma terceira pessoa do plural, vago e impreciso, a gente classifica esse sujeito como indeterminado. Não é isso? Terceira pessoa do plural. Chegaram ao objetivo no último dia do mês. Aí vou olhar tudo. Adjuntos. No último dia do mês, adjunto adverbial de o quê? Tempo. Ao objetivo, o que vai ser? É um lugar? Não é bem um lugar não, né, gente? Concordo comigo que o objetivo não é lugar? Você pega nele, no lugar, não, né? Então, isso aqui não é bem um lugar. Bom, tirei os adjuntos. O objetivo está dando qualidade para eles? Não. Então, pronto, ó. Olhei o sujeito, classifiquei os adjuntos, não há predicativos. Está na hora de fazer o quê? Pergunta. Agora eu posso perguntar, quem chega, chega a verbo transitivo, o quê? Indireto. Isso aqui é objeto, o quê? Indireto. Aí o menino virou e falou assim, Flávia, mas eu já li, até no seu livro, Português Descomplicado, que o chegar é verbo intransitivo. Faltou você ler o resto. Quando acompanhado de adjunto adverbial de lugar, introduzido pela preposição a. Aí ele vai ser intransitivo. Agora, se ele não tiver acompanhado de adjunto adverbial de lugar, não. Não é isso que a gente tem que olhar, gente? Chegaram às 10 horas. É intransitivo, que está acompanhado por um adjunto adverbial de tempo. Mas se ele tiver acompanhado de um objeto, não tem como. E a transitividade varia, não varia, gente? Beleza? Isso aí é normal. Há outras coisas complexas, prefere-se a simplicidade do campo. Tá. Aí o menino olhou para essa frase, como é que você começa? Se.
Se você começou pelo si, você tem muita chance de acertar. Se você começou olhando na ordem, ao menino, há outras coisas mais complexas. OI. Quem prefere uma coisa a outra. Provavelmente, o que ele vai fazer? OI, e aqui vai tacar o quê? OD. E vai errar. O que acontece? Prefere-se, viu-se. Quem prefere uma coisa a outra. Porque quando eu vejo se, infelizmente, eu tenho que fazer a transitividade. Tem ou não tem? Tem. Beleza, VTDI. Como eu coloquei esse D aqui, e eu posso já testar que não dá para colocar um ele, dá para falar, ele prefere-se a simplicidade a outras coisas? Não. Só existem quantas possibilidades para o meu se agora? 2. Não é isso? PA ou índice. Não pode ser índice, porque índice não faz com VTDI. Concorda comigo? Só PA. PA, aqui, ó. Olha como é que eu tenho. Se eu estou nesse caso que não cabe o ele, o meu se vai ser ou PA ou índice de indeterminação do sujeito. Para ser PA, tem que ter VTD ou VTDI. Para ser índice, tem que ter VI, VTI ou verbo de ligação. Entendeu? Não é fácil, mas não é impossível de você aprender, não, tá? Dá para aprender sim. Então, aqui, ó, prefere-se a simplicidade. Eu tô vendo que esse se é o quê? PA. Aí você vai lembrar. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Aí você vai lembrar lá da sua aula de vozes verbais. E o que acontece com o objeto indireto? Nada. Ele continua objeto o quê? Indireto. Eu não te dei lá na aula de vozes verbais, tipo assim, de 1 até 10? Não foi? 1, 2, 3, até o número 10? O 10 era assim. Outros termos sintáticos, como adjuntos adverbiais e objetos indiretos, não sofrem o quê? Alteração. Quando você passa da ativa para passiva ou da passiva para ativa, não altera. Então, esse verbo é VTDI. O I dele está aqui, ó, objeto indireto. E o D sofreu alteração, virou sujeito o quê? Paciente. Por quê? Por causa da partícula apassivadora. É uma construção típica ou atípica do português? Atípica. Porque vai ter um verbo com objeto direto, mas o objeto não aparecerá explícito, né? Ele vai estar fantasiado de sujeito. É isso que acontece? E nada disso fui eu que inventei, infelizmente, né? Senão eu estava bem na fita. Cabe ao homem moderno o uso adequado de recursos naturais a qualquer tempo. Comece por onde? Pelo sujeito. Tá fácil de ver? Não? Então vamos colocar um ele ali para ver se funciona. Se não tá fácil, tenta o ele, porque a frase começou com verbo, é o melhor. Ele cabe ao homem moderno o uso adequado de recursos naturais a qualquer custo. Ficou péssimo, graças a Deus. Porque quando você falou assim, não cabe o ele, você tem 3 possibilidades. Primeiro, é sujeito inexistente? Não. Sujeito inexistente é uma mão de casos. Haver com valor existencial é verbo haver? Não. Haver e fazer indicando tempo. Fenômeno natural? Chega de, basta de, passa de? Não. Verbo ser indicando hora, data e distância? Não. Eliminei isso. Depois eu tenho 3 casos de sujeito indeterminado. É terceira do plural? Não. Tem se? Tá no infinitivo? Então, não pode ser sujeito o quê? Indeterminado. Qual é a única opção que sobrou para você? Ele está aqui, você só não está achando. Entendendo por que eu criei esses métodos? Porque fica mais seguro. Na hora de você chutar, você fala assim, eu que não estou vendo. Bom, te dar uma dica. Esse está preposicionado. Jamais. Por quê? Porque sujeito não pode ser o quê? Preposicionado. Esse também está preposicionado, ó. Porque qualquer é um pronome indefinido, esse A aqui não pode ser artigo, é preposição. Então, também não pode. A única coisa que pode ser o sujeito aqui é o quê? O uso adequado dos recursos naturais. Sujeito. O uso adequado dos recursos naturais cabe a quem? Ao homem moderno. A qualquer tempo, eu sei que é um adjunto adverbial de tempo. Ao homem moderno, eu sei que é objeto como indireto. E caber é verbo transitivo como indireto. Qual é o risco que você corre? Você olha rápido demais para uma frase assim, você fala assim, cabe algo a alguém. Ou seja, você confunde esse termo aqui com objeto que direto
pela posição dele. Aí você erra a transitividade, você erra o que está aqui fato. Então, cabe ao homem moderno o uso adequado dos recursos naturais. Beleza? Conseguiram pelo menos pensar? Então, vamos pensar da mesma coisa. Primeira coisa, eu vou separar para vocês os sintagmas, tá? Porque na sua prova vai vir grifado. Então, eu tenho lá assim, ó. E nem vai vir pedindo para você classificar a frase toda, concorda comigo? Vai vir pedindo para você classificar um pedacinho, um termo. A única coisa que eu não estou grifando aqui é o quê, gente? O verbo, né? E, na verdade, a gente está fazendo isso tudo também para identificar a transitividade do verbo. Então, eu tenho assim, ó, no Natal, vende-se muito em lojas de varejo. Por onde eu começo? Nesse caso, pelo se. Né? Nesse caso aí é pelo se. Por quê? Porque, na verdade, eu preciso do se para identificar ou não o quê? O sujeito. Então, onde tiver se, ele é a minha referência, tá? Então, tem o se ali. Próxima coisa que eu olho, eu tento analisar a transitividade. O que vocês acham que é o vender aqui? No Natal, né? Quando? Então, adjunto adverbial de quê? Tempo. Muito, não é o tanto que vende? Adjunto adverbial de intensidade. E é um adjunto porque a gente está na análise o quê? Sintática. Em lojas de varejo, não é onde que vende? Adjunto adverbial de quê? De lugar. Bom, se o verbo está acompanhado somente por adjuntos adverbiais, ele só pode ser verbo como? Intransitivo. Não tem outra opção para ele. E não tem nenhum termo nem que pudesse ser o quê? Sujeito. Todo mundo percebe?
Então, ele é um verbo intransitivo. Isso me faz pensar que esse se é índice de indeterminação do sujeito. Só para testar, dá para pôr um ele? No Natal, ele vende-se muito em lojas de brinquedo. É o moço que está se vendendo? Não. Não é o mesmo sentido, né? Então, não. Ah, mas podia ser, mas não tem o mesmo sentido. Então, não serve, né? Então, vende-se muito em lojas de varejo. Nesse caso aqui, o meu se é índice. E eu tenho um caso de sujeito como indeterminado. Todo mundo percebeu? No Natal, vende-se muito brinquedo em lojas de varejo. Para começo de conversa, esse muito aqui é outra coisa. Esse muito não está acompanhando brinquedo? Inclusive, se eu pluralizasse brinquedo, eu ia falar vendem-se muitos brinquedos. Esse muitos que está aqui, ou esse muito, ele é pronome. Todo mundo percebe? Ele nem é advérbio. Não é, gente? É um pronome indefinido. E a função sintática dele aqui é adjunto adnominal. Ele está acompanhando o nome. Mas isso ainda a gente não estudou, vamos estudar mais para frente. E ele é adjunto adnominal porque ele está dentro de quê? De um sintagma. Ele está compondo uma estrutura sintagmática, tá? Então, pensei aqui, ó. Eu vi o se, eu tenho que classificar os coleguinhas para ter uma noção. Adjunto adverbial de tempo, do mesmo jeito. Adjunto adverbial de lugar, do mesmo jeito. Mas muito brinquedo é um adjunto adverbial de intensidade? Não é o que é vendido? Não é? Então, nesse caso, como eu sei que é o que é vendido, eu tenho que pensar assim, ó, quem vende, vende algo. Bom, aí eu tive vontade de colocar, então, o quê? OD. Mas por que não é OD? Se há PA, não há OD. O sujeito tomou o lugar, né? Então, vende-se muito brinquedo é vendido. Se há PA, não há OD, o objeto direto vira sujeito paciente. O que eu estou te mostrando? Frases muito parecidas podem ter classificações totalmente diferentes em função do contexto. Podem ou não podem? Podem. Essa está na voz passiva, né? E a de cima está na voz ativa. Não é? Beleza, gente? A nenhum de nós compete a função do rapaz. E aí? Comece sempre por quem? Sujeito. E aí? Tá. Vocês acham que vai ser a nenhum de nós? Não. Por quê? Esse termo está preposicionado. Pronome indefinido, gente, não aceita artigo. Se tiver um A antes de pronome indefinido, esse A é o quê? Preposição. Ainda mais que nenhum é masculino. Concorda comigo? E se o A fosse artigo, ele seria um artigo que feminino. Mas esse A aqui é uma preposição. Então, isso daqui, só de ser preposição, já está me falando assim, não sou o sujeito, vá olhar outro coleguinha, né? Então, essa frase deve estar invertida, deve ser assim, ó, a função do rapaz, sujeito, não compete a nenhum de nós. Todo mundo percebe? Não compete a nenhum de nós. É porque quando você vai inverter, você tem que pôr o não, né? Você fazer assim, a nenhum de nós compete a função. Você entende que para você fazer em sentido contrário, tem que ser assim, a função não compete a nenhum de nós. Você percebe? Porque senão vai ficar assim, a função compete a nenhum. Não faz sentido. Tem que ser a função não compete, né? Isso é só por causa da estrutura da frase mesmo. Então, a função do rapaz não compete a nenhum de nós. Então, aqui é um objeto como indireto e o verbo competir transitivo como indireto. A nenhum de nós compete a função. Perceberam? Em março, não se realizou a tarefa solicitada. E aí? Viu-se. E se não viu-se aqui, erra tudo. Bom, comecei em março. Quando? Adjunto adverbial de tempo. Não adjunto adverbial de negação. Aí pensei aqui, ó. Quem realiza, realiza algo. Não é isso? Ah, o algo é isso. Vou pôr OD. Mas não tem o se. Então, aqui, ó. Não se realizou a tarefa, quer dizer que a tarefa não foi o quê? Realizada. Então, o se é partícula apassivadora. Se há PA, não há OD. Sujeito paciente.
tornou-se ao longo dos anos uma referência no cenário brasileiro. Qual que é o sujeito? Viu-se? Beleza. Mas aí você lembra que a gente estava colocando um elezinho aqui, ó. Dá para fazer assim, em março, ele não se realizou a tarefa? Não. Quando não dava para colocar esse elezinho, automaticamente a gente sabia que era PA ou índice. Não era uma coisa assim? Eu não consegui colocar o ele, então pode ser PA ou índice, dependendo da transitividade do verbo. Que eu até desenhei ali no outro quadro esse esqueminha, né? Bom, mas aqui dá para colocar o ele. Aqui, ó. Ele se tornou, ao longo dos anos, uma referência no cenário brasileiro. Não dá para colocar o ele? Bom, então eu já sei o seguinte. Como eu consigo colocar esse ele, não é PA nem índice. Não é. Beleza? Aí vou classificar o ele. O resto, ele está aqui. Ao longo dos anos, adjunto adverbial de quê? De tempo. No cenário brasileiro, adjunto adverbial de quê? É mais ou menos de lugar, né? E uma referência não é uma qualidade do ele? Então, como uma referência à qualidade do ele, o que eu vou ter? Predicativo do sujeito. Se isso daqui é um predicativo do sujeito, eu tenho que olhar outra coisa. Eu tenho que olhar se está na lista. Tornar-se está na lista? Tá. Está na lista e tem predicativo, como é que eu classifico? Como verbo de ligação. Ô, Flávia, e esse se que sobrou aqui? Ele faz parte do verbo. Isso daqui é parte o quê? Integrante do verbo. Falar que é parte integrante quer dizer que o verbo é pronominal. Beleza? Conseguiram pegar? Bom, agora nós vamos entrar nos assuntos sujeito e predicado, tá? Estudar esses dois assuntos. Posso apagar esse pedaço de lá? Então, nós estamos em análise sintática ainda.
Então, beleza, eu estou aqui fazendo a análise entre o sujeito e o predicado e tal. Eu só quero classificar o sujeito dessas frases, tá? Sujeito oculto, que é a mesma coisa do sujeito desinicial, tá? Então, nessas frases aqui, nós vamos apenas classificar o quê? O sujeito, beleza? Então, tem lá assim, ó, ventava folha para todos os lados. Como é que eu classifico esse sujeito? Simples, composto, indeterminado, inexistente, o que vocês acham? É um fenômeno da natureza? Não é. Fenômeno da natureza, ele já é tautológico, por isso que é oração sem sujeito. Tipo assim, venta, vento, chove, chuva, neva, neve. Agora ali tá ventando o quê? Folha. Então o que você está dizendo, na verdade, é que as folhas se movimentam com o quê? O vento. Que as folhas se movimentavam com o vento. Então ventava folha, folha, sujeito, simples. Só tem o núcleo, né? Para todos os lados é um adjunto que adverbial, como se fosse um adjunto adverbial de direção. Nem todo adjunto adverbial precisa ser subcategorizado, tá? Então, ventava folha para todos os lados. O que vai ser o verbo ventar? Intransitivo, todo mundo percebe? Porque aqui, ó, tá acompanhado só de adjunto. Eu fiz o sujeito, aqui é um adjunto. Isso aqui só pode ser verbo como? Intransitivo. Ventava folha para todos os lados, beleza? Então, só tem jeito de ser verbo intransitivo. Novidade sempre haverá no mundo moderno. E aí? Viu o verbo haver? Não é novidade sempre haverá no sentido de novidade sempre o quê? Existirá. Então, isso é um caso de oração sem sujeito. Se você não ficar esperto, você coloca que novidade é um sujeito, né? Então, sempre adjunto adverbial. No mundo moderno, outro adjunto que adverbial. E aí, o que acontece aqui? Na oração sem sujeito, o verbo haver com valor existencial, você sabe que ele é verbo transitivo direto. Haverá o quê? Novidade. E novidade é objeto direto. Até para classificar o sujeito, você percebeu que você precisa fazer análise sintática, né? Na 3, não se pode escolher tudo na vida. O que você viu aqui de legal? Sim. Aí você pensou assim, ó, quando eu tenho sim, eu mudo um pouquinho o raciocínio. Não adjunto adverbial de o quê? Negação. Pode escolher é uma locução verbal. Qual verbo que eu tenho que olhar? Escolher. Quem escolhe, escolhe o quê? Algo. Nesse caso aqui, principalmente, né? Na vida, é um adjunto adverbial. E aí, o que vocês acham que vai ser o tudo? É um sujeito, ó. Não se pode escolher tudo, quer dizer que nem tudo pode ser escolhido, não é isso? Então, tudo é um sujeito paciente, simples e paciente. Simples porque tem um núcleo só e paciente porque sofre a ação. E o se é o quê? PA. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Não se pode escolher tudo na vida, quer dizer que tudo não pode ser escolhido. O negócio aqui, o segredo é refazer essas frases, tá? Se você pegasse essas que eu estou dando no quadro, junta as 10, mais essas 5, mais 5 que eu vou te dar. Refaça todas. Periodicamente. Tipo assim, durante umas 3 semanas, faz 3 vezes. Aí você rapidinho pega. Porque também a gente não pega, porque não treina, gente. E você precisa fazer frase. Não tem outro jeito. As crises do Brasil e da Venezuela têm origens distintas. Ai, Flávia, nem acho. Não, é só uma frase. Tá? E aí? O que acontece? Qual que é o sujeito? É isso tudo, né? As crises do Brasil e da Venezuela. Bom, como é que você classificaria esse sujeito? É simples. Parece composto, mas não é. Aí vai falar assim, mas por que não? Porque o único núcleo dele é crises. A não ser que eu falasse assim, ó, as crises do Brasil e as
da Venezuela. Aí eu poderia até fazer assim, só as, subentendendo a palavra o quê? Crises. Mas do jeito que está aqui, só existe um núcleo. Qual que é o núcleo? Crise. Só tem um artigo, só tem um núcleo. Então, é um sujeito simples. Por quê? Porque ele só tem um núcleo. Tem origens distintas. Qual que é o resto aqui? Tem algo, o que ela tem? Origens distintas. Isso aqui é um sintagma só. Ah, Flávia, eu pensei que distintas era predicativo. Não, é adjunto adnominal. Mas isso eu ainda vou te ensinar. Não precisa sofrer agora, não. Porque a análise sintática tem vários pedacinhos, né, gente? Não se trata de um fato relevante para o futuro do país. E aí? Todo mundo tá vendo o se aí? Primeira coisa que eu fui analisar é esse se. Tentei pôr um ele aqui só para ser cauteloso. Aqui também, no fundo, eu tentei pôr um ele. Ó. Ele não se pode escolher tudo na vida? Fica bom? Não. Só para ser cauteloso, porque senão você esquece dessa possibilidade e põe índice, PA, onde não é, né? Dá para fazer, ele não se trata de um fato relevante para o futuro do país? Não. Então, não consigo fazer isso aqui, ó. Quem trata, trata de. Não adjunto adverbial de negação. Para o futuro do país, é uma adjunto adverbial de finalidade, não é, gente? Quem trata, trata de um fato relevante, objeto como indireto. E o se, por sua vez, vai ser índice de indeterminação do sujeito. Não se trata de um fato relevante para o futuro do país. O se aqui indica que o sujeito é o quê? Indeterminado. Beleza? Então, agora nós vamos ver os tipos de sujeito mesmo. Antes de eu te dar os tipos, só algumas dicas sobre sujeito. Primeira coisa, quando eu falo assim, ó, sujeito, ele pode ser agente ou o quê? Paciente na frase. Isso não tem a ver com a classificação, isso tem a ver com o quê, gente? Voz. Então, aqui, ó, o sujeito não é o termo que pratica a ação. Todo mundo entende que não é isso? O sujeito pode praticar e ou sofrer a ação. Então, o sujeito pode praticar e ou sofrer a ação expressa pelo verbo. Isso daqui vai ser uma matéria que está dentro de vozes o quê? Verbais. A gente até estudou, né? Então, o sujeito pode praticar e ou sofrer a ação expressa pelo verbo. Isso quer dizer que eu posso ter sujeito agente e ou paciente, não é isso? O sujeito pode ser representado por nome. O que a gente chama de nome? Substantivo, não é isso? Então, ele pode ser representado por nome, pronome ou o que mais? Oração. Então, quando eu falar que ele é representado por uma oração, o que acontece? Se for oração, apresenta o quê? Verbo. Não tem isso mesmo? Sendo oração, apresenta verbo. Então, o sujeito pode ser representado por nome, pronome ou oração. Existe? Que a gente vai chamar de sujeito como oracional. O sujeito pode vir posposto ao verbo. Não existem impedimentos para isso. Né? Então, ele pode ser antes ou depois do verbo, tanto faz.
O sujeito não pode ser separado do verbo. Posso falar do verbo ou do predicado, dá no mesmo, não dá, gente? Então, ele não pode ser separado do verbo, do predicado, por o quê? Vírgula. A não ser que par pode, não pode? Vou colocar assim, só para você lembrar. Par pode. Vírgula só vai entre sujeito e predicado se ela vier como, gente? Casada, vem um par. O governo, vírgula, nos últimos anos, vírgula, não correspondeu às expectativas. Nos últimos anos, está entre vírgulas. E o governo que não correspondeu às expectativas, tipo assim, desde da família imperial. Tem tá feio pro nosso lado. É vergonhoso, gente. Tem hora que eu olho e falo assim, eu me livrei de uma pomba. É triste, mas é verdade. Então, o sujeito não pode ser separado do verbo e nem do predicado por o quê? Vírgula. Beleza? Se fosse um par, poderia, tá? O que mais que eu sei? O núcleo do sujeito, porque às vezes o menino fala assim, o sujeito não pode ser preposicionado. Na verdade, não é bem isso. Eu posso ter preposição no sujeito, desde que ela não esteja em qual palavra? No núcleo. Então, o núcleo do sujeito... Então, o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. E sexta e última dica, ó, para reconhecer o sujeito, pergunta-se o que ou quem. E por que eu coloquei a dica da pergunta por último? É a última coisa que você usa, senão você confunde tudo. Então, na verdade, você só usa isso aqui depois que você já analisou um monte de outras coisas. Aí, senão ele tá lá assim, isso cabe a quem? Aí fala assim, a quem? Mas você já pôs um A de todo tamanho. Não pode ser, porque sujeito não pode ser o quê? Preposicionado. Perfeito? Então, você tem que fazer com que 2019 seja o seu ano, né? Estudar, pegar essas frases aqui e falar assim, deixa eu fazer 20 vezes para sair do lugar. E eu tô aproveitando falando 2019, mas, né? Que aí todo mundo vê que a aula tá novinha. Bom, aí pensei nisso aqui, agora eu tô realmente nos tipos de sujeito. Então, tô lá assim, ó. O sujeito, ele pode ser existente. Então, o que é um sujeito existente? Existe, podendo ou não ser o quê? Identificado. Ah, mas aí se ele não pode ser identificado, ele não existe, não. Pai que não foi identificado, existe. Criminoso que não foi identificado, existe. Você só não sabe quem é, mas que existe, existe. Todo mundo percebe? Oi? É o que mais tem. Tem até campanha do Ministério Público, né? Para reconhecimento de paternidade, já viram? Tem. Aqui em Belo Horizonte já teve uns 3, né? Que o teste de DNA não é pago e tal. Então, sujeito existente. O que a gente vai ter? Existe, podendo ou não ser identificado pelo contexto. Então, sempre dá para identificar? Não. Isso vai gerar sujeito determinado ou sujeito que indeterminado.
Aí eu tenho as opções de sujeito determinado, que eu posso chamar isso aqui assim, ó. Então, o sujeito existente eu separo em sujeito determinado. O que é o sujeito determinado? Pode ser identificado pelo contexto. Então, sujeito determinado pode ser identificado pelo contexto. Aí, dentro dessa categoria determinado, eu tenho simples, que pode ser expresso ou desinencial. Expresso é o sujeito que está escrito na frase. Simples, desinencial está implícito no verbo. Também chamado de sujeito oculto, elíptico. Beleza? E quando eu falo que o sujeito é simples, quer dizer que ele apresenta apenas o quê? Isso é o mesmo de falar que ele tem uma única palavra? Não. Ele pode ter várias palavras, só que apenas uma será núcleo. Todo mundo entende isso? Então, sujeito expresso escrito na frase, desinencial implícito no verbo, também é chamado de sujeito oculto ou elíptico. A nomenclatura mais contemporânea é desinencial, mas por incrível que pareça, eu vejo em prova com muita frequência oculto e elíptico também. A gente ainda vê, tá? Elíptico ainda é mais tranquilo, por causa de figura de linguagem, faz sentido. Agora, oculto já não é usual desde 1995 e as provas trazem em 2019. Esse aqui é o problema. Por quê? Porque às vezes quem está fazendo a prova, gente, é bem anterior a 95. Então, isso acontece ou não? Usa uma gramática muito tradicional e tal, normal. Mas aí você já sabia, né? A mesma coisa. Não dá para anular a questão por causa disso, que é só nomenclatura, tá? De jeito nenhum. Bom, então, vamos supor que eu tivesse um sujeito simples, expresso. Eu falo assim, ó. O que acontece? Quem facilita, facilita o quê? Algo. Não é quem facilita, facilita algo? Verbo transitivo como? Direto. O pagamento de títulos, sujeito. Simples, porque só tem o núcleo. Ah, mas ele é paciente, tem problema nenhum. Isso daqui que eu estou circulando é o que a gente está chamando de o quê? Núcleo. Facilita-se o pagamento de títulos no setor. No setor, um adjunto adverbial, é de lugar. O se é partícula, o quê? Apassivador. Então, isso aqui é um exemplo de sujeito simples expresso. Não é um simples escrito na frase? Bom, imagina que eu colocasse assim, somos reflexo do meio. Quem somos? Nós. Então, o sujeito é simples o quê? Desinencial. Também posso falar que é elíptico. Está implícito no verbo. Não é usual falar oculto, porque no fundo ele não está oculto. Você sabe quem que é, né? E aqui, expresso. Então, facilita-se o pagamento de título, é exemplo de sujeito simples, assim como somos reflexo do meio, também é sujeito simples. Só que o de baixo é simples e o quê? Desinencial. Ainda dentro do sujeito determinado, ou seja, dentro da letra A. O sujeito pode ser simples e pode ser como, gente? Composto. Quando ele é composto, ele apresenta um núcleo só ou mais de um núcleo? Mais de um núcleo. Então, o sujeito composto apresenta, né, Robson, mais de um núcleo.
Então, o sujeito composto apresenta mais de um núcleo. Olha, você adora sujeito. Então, eu posso fazer esse sujeito. Tem que ter cuidado para não confundir um sujeito que parece composto com um que efetivamente é. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a Polícia Civil e a militar trabalham em conjunto. A Polícia Civil. Aqui eu tenho um núcleo e aqui tem outro. Só que o segundo núcleo está implícito. Dá para você ver que a Polícia Civil e a Polícia Militar. Todo mundo consegue perceber? Então, esse sujeito aqui, ó, a Polícia Civil e a Militar, eu tenho um caso de sujeito que composto. Ah, eu posso falar que o segundo núcleo está implícito? Posso. E essa elisão, essa omissão, está marcada pelo artigo, não tá? Agora, se eu escrevesse isso aqui, ó, as polícias civil e militar, não tem o A mais, perceberam? Civil e militar trabalham juntas. Vou colocar igual, em conjunto. Então, as polícias civil e militar trabalham em conjunto. Se eu fizesse isto daqui, qual que é o núcleo? Polícias. Tem outro núcleo subentendido? Porque aqui são dois, ó. Não, né? Então, aqui, ó, há apenas um núcleo. Se há apenas um núcleo, eu tenho um caso de sujeito como? Simples. Então, as polícias civil e militar trabalham em conjunto. Beleza, até aqui? Conseguindo entender? Ainda dentro da abinha sujeito determinado, eu posso ter um sujeito oracional. O que é um sujeito oracional? Representado por uma oração. Se eu falo que ele é representado por uma oração, eu quis dizer com você assim, ó, tem o quê? Verbo. Não é isso aqui que eu quis dizer? Flávia, sujeito oracional é a mesma coisa de oração, subordinada, substantiva, subjetiva? É a mesma coisa. Então, o sujeito oracional é a mesma coisa de oração, subordinada, substantiva e subjetiva. E quando você fala que o sujeito é oracional, ele tem núcleo ou não tem núcleo? Não tem núcleo. Porque a gente tende a falar assim, o núcleo é o verbo. Não, ele é representado por uma oração, ele tem que ter verbo. Mas não há núcleo. O sujeito é a oração o quê? Inteira. Beleza? Colocando dois exemplos que são muito comuns em prova, tá? Cabe a qualquer cidadão ser honesto. Primeira coisa que eu pensei. A qualquer cidadão não é sujeito, porque tem preposição, né? Então, esse termo aqui é o-i. Ser honesto, sujeito oracional, ser honesto, cabe, verbo transitivo indireto, a qualquer cidadão. A frase só está invertida, não é? Ser honesto, aqui o verbo, tá vendo? Cabe a quem? A qualquer cidadão. Espera-se que ele seja dedicado. O que eu vi aqui? Quem espera, espera algo. O se é PA. Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito. Aí ele fala assim, mas é um sujeito paciente. Tá, ele é sujeito paciente, oracional, não tem problema nenhum. Oracional porque ele tem verbo, e paciente porque sofre a ação.
que ele seja dedicado é esperado. Não tem problema ser as duas coisas, não. Você dá conta de ser estudante, pai, estudante, trabalhador, não é isso? Estudante, professor, você pode ser duas coisas. Aliás, a maioria de nós é pelo menos umas 5. Se a gente parar para pensar, a gente é pelo menos umas 5 coisas. Professora, mãe, esposa, né? Todo mundo conseguiu pensar nisso aqui? Bom, então até agora você viu os tipos de sujeito como determinado. Agora nós vamos fazer o sujeito como indeterminado. Então, o sujeito indeterminado vou ter que chamar de P, não é isso? E o sujeito inexistente vai ser C ou não? Pelo que você fez aí. Não vai ser C. Vai ter que ser uma outra abinha, não é isso? Pode até colocar um 1 aí, ó. Tá? O sujeito inexistente você coloca 1. Eu pus 1 aí? Não. Foi aqui, eu pus foi no sujeito determinado, pus nada. Isso. Põe 1, que aí fica mais fácil você lembrar, põe 1. Onde é que a gente escreveu o sujeito existente? Foi número 1. Aí, porque o A, na verdade, eu falei que era sujeito o quê? Determinado. Beleza? Pôs 1 aí, só para ficar mais certinho. Aí, o B, a gente está falando de sujeito como indeterminado. O que é um sujeito indeterminado? Existe, mas não pode ser identificado, nem mesmo pelo contexto. Então, sujeito indeterminado, ele existe, só que não dá para identificar pelo contexto. Beleza? Aí, o que é o sujeito indeterminado? Eu tenho formas de indeterminar. Terceira pessoa do plural sem referente, que é aquele caso que a gente falou que dá para colocar o quê? O eles. Esse último caso aqui do infinitivo impessoal quase não cai, mas é bom explorar. Terceira pessoa do plural sem referente, eu falo assim, ó, encontraram mais uma pessoa. Quem encontraram? Alguém que eu não sei o quê. Quem? Pode ter sido um bombeiro só? Um bombeiro encontrou a pessoa, aí na hora da mídia divulgar, fala assim, encontraram mais um corpo. Pode ter sido? Pode. Quando você fala se encontraram, é porque você não tem uma certeza de quem o quê realizou a ação. Então, encontraram mais uma pessoa, a ideia aqui vai ser um eles, que a gente sabe quem é ou não sabe quem é? Não sabe. Encontraram mais uma pessoa, alguém que eu não sei quem. Beleza? Bom, agora vamos supor que eu tivesse assim. José e Maria eram amigos de muitos anos. Um dia, eles se encontraram. Eles aí tem uma referência, não tem? Mesmo se eu tirasse o eles, falasse assim, ó, José e Maria eram amigos de longa data, ponto. Um dia, vírgula, encontraram-se perto de um rio. Quem que encontraram-se? José e Maria. Não dá para recuperar pelo contexto?
Então, só dá pra gente falar que é indeterminado se for sem referente. É um eles que eu não sei quem é. E se o ele estiver escrito na frase, é indeterminado? Não. Se o ele estiver escrito, não é indeterminado. Combinado? Então, encontraram mais uma pessoa. Terceiro do singular mais si. Todo si vai ser índice? Não. O verbo tem que estar no singular e você tem que ter essas categorias aqui. Não pode VTD e não pode VTDI. Beleza? Então, eu falo assim, obedeceu-se as regras do local. Quem obedece, obedece a. Então, eu tenho um verbo transitivo como indireto. As regras do local, isso tudo objeto como indireto. Logo, se vai ser o quê? Índice de indeterminação do sujeito. E o sujeito vai ser indeterminado. Observe que nesse caso, dá para colocar um ele ou não dá? Não dá. Não consigo falar, ele obedeceu-se às regras do local. Infinitivo impessoal é quando a gente tem o verbo e ele não pode ser o quê? Conjugado. Então, eu falo assim, ó, ser ou não ser. Eis a questão. Quem está sendo? Não sei. E quem está não sendo? Sei menos ainda, né? Então, ser ou não ser, vocês concordam ali que eu não imputei nenhuma pessoa ao verbo, né? Ou seja, não é primeira, ele está neutro, tal qual ele está no infinitivo impessoal. Então, isso é um sujeito indeterminado. Aí agora é dois, por isso que eu pedi para vocês colocarem um, que aí fica mais organizado, né? O que vai ser o 2? Sujeito que? Inexistente. Porque o seu primeiro não era sujeito existente? Não era? Sujeito inexistente. Não tem nada a ver. Tá? Só é sujeito indeterminado se eu tiver infinitivo impessoal. O gerúndio participa, eles formam locuções e o sujeito vai estar lá na locução. Estava estudando ontem. Quem estava estudando? Eu. Beleza? Só infinitivo. Então, sujeito inexistente é o mesmo que oração sem sujeito. Mesma coisa. Então, no caso de sujeito inexistente, o sujeito não existe. Pois. Agora, por que o sujeito não existe? Pois o verbo da construção é o que, gente? Impessoal. De uma maneira geral, os verbos impessoais ficam sempre como? Na terceira de singular. Com exceção de qual verbo? Do verbo ser, que concorda com o numeral. Então, aqui, ó. Em regra, um verbo impessoal, exatamente porque ele não tem sujeito, tá? O verbo impessoal fica na terceira do singular. Com exceção do verbo ser, impessoal. Com quem que ele concorda? Que concorda com o numeral. Caso de sujeito inexistente, eu não vou usar firula. Você precisa decorar. E são casos super importantes. Cabem na palma da sua mão, são só 5. Isso aqui é só para você lembrar que tem uma quantidade finita, não precisa desesperar. Então, obrigatoriamente, você tem que saber isso aqui. Haver com valor o quê? Existencial. E o próprio existir, é ou não? Não. Haver e fazer indicando o quê? Tempo decorrido. Fenômenos naturais. Com exceção de quê? Sentido figurado. Que aí não é fenômeno natural, né? Exceto sentido figurado. Mas é bom pôr só para você lembrar que nessa questão de sujeito isso aqui é importante.
as expressões chega de, basta de e passa de, indicando encerramento, né? E aqui a gente tem o verbo ser, indicando hora, data e distância. Então, o verbo haver com valor existencial, eu falo há pessoas legais aqui. Há pessoas, não é isso? Não posso falar hão pessoas, né? Outro dia eu vi numa formatura, houveram dias de dor, houveram dias de glória, eu pensei, aula de português não teve. Né? Só pensei, eu falei, gente, que é isso? Houveram, e foi assim, 5 vezes o orador falando, houveram, que é isso? E o pessoal formando em quê, gente? Direito. Isso é isso que me deixa mais indignado. Não, dependendo da faculdade tem, é isso que eu ia falar. Eu já dei aula na Anhanguera, tem, no Pitágoras tem, Dom Helder tem, algumas tem. Na Federal não tem, é optativa, né? Mas eu já vi muita gente fazer as optativas também. Eu acho que o menino tem que lembrar que ele vai usar na vida dele a linguagem. Aí ele passa a se preocupar com isso. O problema é que o povo forma sem entender que vai usar o que estudou, né, em algum momento. Então, faz ou fazem anos que estou aqui? Faz anos que estou aqui. Não posso fazer fazem anos. Fenômenos naturais, exceto o sentido que figurado. Então, eu posso falar assim, choveu em várias cidades. Não posso fazer choveram, né? Chega de, basta de, passa de. Passa das 17 horas. Não posso falar passam. Concorda comigo? Verbo ser indicando hora, data e o quê? Distância. São 10 quilômetros até minha casa. São 10 quilômetros. Então, isso aí são os tipos de o quê? Sujeito. Deixa eu só te dar uma organização da análise sintática para você ter uma noção do que acontece. Porque a análise sintática é uma matéria grande, e eu tinha até falado com você assim, vai organizando as matérias, não é? Fazendo tipo um esqueletinho, isso facilita demais para você entender. Mas no caso da análise sintática, eu vou te ajudar aqui, para a gente não ficar perdido. Então, a análise sintática, ela tem 2 eixos. Primeira coisa, eu tenho a análise sintática do período que simples e a análise sintática do período composto. A primeira coisa que a gente já estudou da análise sintática do período simples se chama transitividade, que é a mesma coisa de predicação que verbal. Aí, depois disso aqui, eu te dei algumas dicas, não é isso? De como é que você acha o quê? Transitividade, mas não é uma matéria, concorda comigo? Aí, depois aqui de transitividade, você tem tipos de sujeito, que a gente também já o quê? Viu? Depois você tem tipos de predicado. Aí, depois você tem termos do predicado. Dentro do predicado tem um monte de terminho. Depois você tem termos ligados ao nome, que são aqueles que a gente estava falando, complemento e o quê? Adjunto. Então, são termos ligados ao nome. Bom, aí eu sou obrigada a te dar uma categoria do meio, que são as funções sintáticas dos pronomes relativos e as funções sintáticas dos pronomes, o quê? Oblíquos átonos, porque despenca em prova, não tem como eu não te dar. Então, aqui eu faço uma categoria assim, ó. Funções sintáticas dos pronomes relativos, que é bom que você vai reconhecendo os títulos na aula também, tá?
E aqui eu faço outra que é funções sintáticas dos pronomes oblíquos átomos. Então, a gente vê isso tudo, porque cai. Por exemplo, o menino põe na cabeça dele que todo lhe é objeto que indireto. Isso é verdade ou é mentira? Mentira. E aí eu vou te ensinar isso aqui dentro. Lhe pode ser complemento nominal, adjunta de nominal, não pode? Se ele indicar a posse. Então, existem outras funções. Aí, quando chega aqui dentro do período composto, a primeira coisa que eu te ensino é isso aqui, ó, frase, oração e período, que são os conceitos estruturantes. Na sequência, eu tenho que te ensinar orações coordenadas, os dois tipos, né? Sindéticas e o quê? Assindéticas. Orações subordinadas, todos os tipos. Depois, eu tenho que te ensinar orações o quê? Reduzidas. Aqui eu te dou umas cargas semânticas, aqui eu te dou todos os tipos. Substantivas, adjetivas, adverbiais, porque na hora de você montar um mapa mental, isso daqui também te ajuda, né? A sindética e o quê? Sindética. Então, essa é a base da sua análise sintática. Lembrando que isso aqui é uma coluna do meio. Porque imagina que, assim, lá no pronome, eu não te dei essa parte dentro de morfologia. Claro, porque não ia fazer o menor o quê? Sentido. Eu não tinha te ensinado o que era objeto direto, objeto indireto, então não faz sentido. Eu preciso te ensinar isso primeiro aqui, para depois te dar isso aqui. Então, eu fiz uma coluna no meio, mas a base da análise sintática, período simples, período composto, isso aqui é básico, todo programa tem. Quem dera se não tivesse, né? Então, não sei se a notícia é boa ou não, mas você já viu isso e isso. Então, você vai indicando aí que você já viu esses dois. Mas a análise sintática é a maior parte da gramática, ela pega um tempão do nosso curso mesmo. E eu ainda te dou mais duas coisas aqui, ó. Não sei se você já viu, tipos de que e tipos de se. Eu faço aqui, junto com esse aqui, ó, eu ainda faço um capítulozinho aqui, ó. Porque não dá para encaixar. Eu vou te falando todos separados, mas depois eu venho aqui junto, que é melhor para você, não é? Então pode ficar tranquilo que eu vou fazer isso aqui também no nosso curso, tá? Pode ficar sossegado. Então é só isso.